Olá, amigos, amigas, sobretudo torcedores do Palmeiras. Vamos falar neste vídeo sobre o Abel Ferreira, que pode ser o técnico do Verdão, pode ser, porque neste momento a gente não sabe mais o que pensar, a gente não sabe mais o que comentar acerca desses eventos em torno da contratação ou não contratação de um técnico para o Verdão. Não podemos sequer confiar em muitos jornalistas, sequer confiar nos meios de comunicação esportivos mais tradicionais. Infelizmente hoje a gente tem que tomar muito cuidado com os falsos jornalistas que são legitimados pelas suas emissoras que não se preocupam mais, né, com a mentira no lugar da verdade, que não se preocupa sequer em punir os falsos jornalistas que mentem o tempo inteiro, porque essas emissoras querem apenas a audiência. Elas se importam muito pouco com a crítica do torcedor, o que é um desrespeito completo ao torcedor. Elas se preocupam muito pouco se o torcedor está xingando ou está xingando o seu jornalista. O que ela quer é que justamente o torcedor faça isso mesmo, que xingue, que esbraveje nas redes sociais, porque é isso que ela quer. Ela quer a audiência. Então, até em relação a isso, é necessário que o torcedor tome bastante cuidado. Tente anular esses jornalistas que pautam a mentira como se elas fossem verdades e que sequer aparecem depois para fazer uma meia-culpa, né? Para pedir desculpas, inclusive, por essas ofensas, porque é essa palavra, por essas ofensas que causam aos torcedores e mesmo a imagem de clubes tão importantes como um clube como o Palmeiras, imagem do clube que vem sendo também machucada, digamos assim, pelos dirigentes do Verdão, que erraram bastante nesses episódios aí em relação ao técnico. Eles dizem, tem surgido aí uma fala de que o Palmeiras não recebeu não de alguns técnicos, né? Mas eu prefiro sim acreditar em algumas pessoas, em algumas fontes e até mesmo em alguns profissionais, alguns desses técnicos, né? Em vez de acreditar hoje na direção do Palmeiras quando ela fala que não recebeu esse não. Então, aqueles jornalistas que andam pautando a mentira, um deles inclusive disse aí, que teria dito que o Palmeiras, que um dos técnicos voltara atrás, que o Ramires teria voltado atrás, teria se arrependido e teria inclusive tentado entrar em contato com o Palmeiras. Gente, é um absurdo isso. De novo, tentemos lidar melhor com essa realidade na qual o desrespeito é muito importante. O jornalismo, de certa forma, já não existe mais, porque a essência do jornalismo é você pautar a verdade, é você ir aos fatos e levar esses fatos para os consumidores. No entanto, o que se leva hoje é a mentira, como um fato para o consumidor. Bom, mas voltando então a esse Palmeiras, ele teria chegado agora ao Abel Ferreira e já estaria tudo pronto para anunciar esse técnico português, que fora técnico do Braga, fizeram no Braga um excelente trabalho, e depois foi para o PAOK, a meu ver, fazendo também um trabalho muito bom, mas que teoricamente há muita insatisfação em relação ao que ele faz nessa equipe grega. Uma equipe grega, o futebol grego, a gente não tem muito conhecimento do que acontece lá, infelizmente pelo idioma, a gente precisa ler através do inglês ou de outros idiomas mais acessíveis o que acontece nesses clubes, porque é muito difícil ler grego, né? Não é qualquer um que consegue ter essa facilidade, mas o que se sabe é que de fato há a insatisfação de muitos torcedores em relação ao trabalho do Abel, e há sobretudo a insatisfação dos dirigentes, né? Esse clube pertence a um dirigente, a um grego-russo, né? E nesse caso ele estaria uma pessoa de muito personalismo, e ele estaria também muito infeliz, muito insatisfeito com o trabalho do Abel, a ponto de facilitar a saída do treinador do clube. Isso tudo é o que dizem. Isso tudo é o que dizem, e como eu mesmo digo, é muito difícil apurar isso, porque não dá para entender o idioma, e aí a gente precisa depender de outras fontes. E aí muita gente fala coisas, e depois essas coisas se mostram completamente sem nenhum sentido, de forma que o melhor é esperar. Eu tenho noção completa de como o torcedor do Palmeiras está magoado e machucado com esse tipo de assunto. Eu mesmo não aguento mais essa história de técnico para o Palmeiras, esse técnico que nunca chega para o Palmeiras. Então eu imagino como o torcedor do Verdão anda chateado com essa história, já não aguenta mais ouvir falar disso, já não aguenta inclusive em muitos aspectos ser motivo de chacota nas redes sociais, e
volto a dizer, se hoje é motivo de chacota, é muito em função da forma como os dirigentes palmeirenses lidaram com o assunto e da forma como os falsos jornalistas, os jornalistas de meia tigela também lidaram com este assunto. Mas esperemos que de fato o Abel Ferreira assine com o Verdão e venha trabalhar no Verdão para que as coisas realmente possam acontecer de forma diferente. E eu diria para vocês que se isso acontecer, se o Abel Ferreira de fato chegar para o Palestra, vai ser um choque enorme, um choque bem profundo em relação a tudo que acontecia. Nós tínhamos aqui no Brasil, notadamente no Palmeiras, uma equipe que pautava sobretudo o medo, né? O medo era uma personagem que entrava em campo no modelo de jogo do Vanderlei Luxemburgo, o antigo, né? o já superado Vanderlei Luxemburgo, com todo respeito ao Luxemburgo, mas como profissional ele está superado e sinceramente deveria parar, pensar em parar, encerrar sua carreira para não piorar ainda mais aquilo que ele já fez de bom há muito tempo atrás. Então, o medo entrava em campo nos jogos do Palmeiras, às vezes o medo entrava em campo contra equipes bem menores do que o Palmeiras, mas muito menores do que o Palmeiras, inclusive. Então, esse tipo de coisa não vai entrar em campo mais se o Abel Ferreira vir a ser o técnico do Verdão. Porque uma das coisas que ele faz na sua equipe é que essa equipe seja senhor das ações dentro do jogo, que essa equipe tenha o comando dos acontecimentos do jogo, que essa equipe tente jogar da mesma forma dentro e fora de casa, independente de quem seja o rival. Só que nesse ponto, independente de quem seja o rival, tem algo interessante sobre o modelo, sobre a forma como ele pensa futebol, que vamos também trabalhar aqui neste vídeo. Vamos comentar aqui neste vídeo. As equipes do Abel Ferreira são equipes que pautam muito a imprevisibilidade. Então o imprevisível está sempre presente nessas equipes. Então fica muito difícil encaixar a marcação sobre as equipes do Ferreira, porque elas são imprevisíveis. Então a gente tem, portanto, jogadores que alternam posições, que saem das suas posições tradicionais. Um extremo pela direita vai atuar também na esquerda. Um extremo que atua pela direita, muitas vezes ele vai se fazer de volante se for necessário. Um extremo, muitas vezes ele vai ocupar o espaço do lateral, enquanto esse lateral for um ala ou for o meu meio campista. Então são equipes realmente que são imprevisíveis, e essa imprevisibilidade ela está presente não somente na escalação que vai a campo, mas ela também acontece, ela surge também durante as partidas, durante o jogo. Então, nesse sentido, fica muito complicado de marcar. Nós temos, por exemplo, dois tipos de jogadores que são bem importantes para os esquemas do Abel Ferreira. Um desses jogadores é o volante. Os volantes têm de ser muito criativos. Ele não admite aquele volante que joga muito duro, que sabe dar chutão para todo lado, que sabe apenas enxergar e ativar, né? Chegar junto no joelho dos seus adversários, né? Ele gosta, na verdade, de volante que pense o jogo do ponto de vista da construção. É claro que todo mundo tem que saber marcar, mas sobretudo todo mundo tem que ser, antes de mais nada, um construtor de jogo. E o volante é, por excelência, este construtor de jogo da equipe do Abel Ferreira. Ele geralmente gosta de jogar com dois volantes criativos, sempre vão ser volantes criativos. Dificilmente você vai ver um volante que não saiba jogar na equipe do Ferreira. Então esses dois volantes criativos vão também se ocupar naturalmente da marcação, só que a marcação das equipes do Ferreira, ela é executada por todo mundo, ela é executada por todos os jogadores, e a gente volta de novo naquela história do jogo mais posicional, do jogo em que quando a gente olha para o que o Bielsa faz no Leeds, a gente percebe um pouco, a gente entende um pouco o que é essa história de marcar do sistema defensivo e não da defesa propriamente, né? Então todo mundo tem que marcar, quem tem que se ocupar da marcação é o sistema defensivo, então todo mundo tem, na verdade, que se ocupar da marcação, até mesmo o centroavante, até mesmo os extremos, né? E não que o cara tem que se preocupar somente com isso, ou somente em atacar, ele tem que se preocupar com todo. O jogo tem que ser tem que ser tudo, tem que ser o jogo total. O cara tem que ser um marcador e tem que ser um construtor de jogo ao mesmo tempo. Então não tem mais essa história de que o volante e o zagueiro são apenas os marcadores, passam a ser os marcadores. Não, todo mundo vai marcar. E o zagueiro, e os laterais, e os volantes também vão participar da construção do jogo da equipe. Então é o futebol total sendo praticado por todos os jogadores na medida do possível. Ora, mas isso funciona? Amigos, isto funciona quando o modelo ganha os ajustes necessários.
Quando o modelo não ganha esses ajustes necessários, é claro que o funcionamento não vai ser tão bom assim, mas é o que se busca. E, sinceramente, é o que precisa acontecer no futebol brasileiro. E ainda mais, né, sendo mais sincero ainda, sincerão, né, é o que precisa acontecer no Palmeiras. Porque um dos paradoxos dessa equipe do Palmeiras era que essa equipe tinha um técnico que pautava um jogo mais defensivo de contragolpe, quando os jogadores não eram muito compatíveis com esse tipo de proposta. Então você tinha um Palmeiras em que, para que as coisas funcionassem, ele construísse a sua vitória, ele precisava que as transições fossem muito eficientes. Quando elas não ocorriam, as coisas boas não aconteciam. E precisava também das boas individualidades. Quando elas não funcionavam, as coisas também não funcionavam. O Palmeiras tem sido vítima há muito tempo já dessa história de depender das individualidades. E por isso que muita gente sente falta do Dudu. Muita gente sente falta nas redes sociais, no Twitter, andaram me falando outro dia, perguntando: Josa, você acha que se o Dudu voltasse? Gente, isso só mostra, isso só prova o quanto está tudo errado. Porque não é possível que uma equipe necessite tanto de jogador para que as coisas funcionem. Então, nesse sentido, o Abel Ferreira é interessante, porque as suas equipes, quando ela pauta, ela pensa, né, o jogo, né, de uma maneira ofensiva e sendo uma equipe extremamente imprevisível, quando ela faz esse tipo de coisa, quando essa equipe é desse jeito, fica mais difícil, não somente para marcar essa equipe, mas ela também tem mais variações ofensivas, tem mais condição, né, condição muito ampla de criar jogadas, né, tem jogadas as mais diferentes possíveis. Então o jogador acaba chegando ao gol com mais facilidade, e não apenas um jogador, dois jogadores, né, mas vários. O volante pode chegar e marcar gols, o lateral pode chegar e marcar gol, porque ele também participa do ataque, ele está presente no último terço do campo na maior parte do tempo. Então é muito natural que ele também faça gol. Ora, tem um lateral que ele não consegue arrematar muito bem dentro da área, ele não consegue lidar muito bem com o goleiro, então ele é empoderado para arrematar de fora da área, e é isso que faz o Abel Ferreira, que é um técnico que cuida muito dessa questão da formação do jogador. Ele acha que o jogador tem que ser trabalhado exaustivamente nos seus fundamentos. Então, se ele arremata, ele tem que saber arrematar. Se ele não sabe arrematar de dentro da área, ele precisa aprender. Mas se a qualidade dele é arrematar de fora, isso vai ser exaltado ao máximo possível. Se ele tem um passe curto ruim, ele precisa trabalhar para melhorar esse passe, né? Agora, se ele por acaso tem também um passe muito longo muito bom, então que preferencialmente ele use o passe longo. Então a gente tem, portanto, uma equipe que é imprevisível, uma equipe que tem uma identidade de jogo e que ela está como equipe acima do jogador. Acima do jogador. A equipe é mais importante que o jogador. Então, quando um jogador não está presente, essa equipe ela vai responder pela sua ausência. Isto, meus amigos, é o futebol moderno. No futebol moderno, uma equipe não pode ser refém de um jogador. Porque se ele for embora, vai ficar essa situação que está agora. O Palmeiras era refém do Dudu há muito tempo. Ele se foi e a coisa ficou complicada. E isso mostra também a ineficiência do projeto, se é que existia, do Vanderlei Luxemburgo. Porque ele conseguiu fazer com que as pessoas sentissem muita saudade do Dudu. Porque não havia uma equipe acima dos jogadores. Existia um outro jogador que estava acima da equipe. Com o Abel Ferreira, é a equipe que passa a estar acima dos jogadores, individualmente falando. Então, nesse sentido, é que alguns técnicos pensam muito nessa questão do rodízio, que é algo muito moderno e muito necessário nos dias de hoje. Porque o rodízio importa por quê? Porque a partir do rodízio bem eficiente, muito bem praticado, a equipe se liberta das individualidades. Quando o jogador se lesiona, a equipe está lá para resolver o problema. Então, quando alguns jogadores estão muito cansados, eles podem ficar sem jogar porque outros vão jogar. E o modelo se sustenta. A equipe acaba jogando, fazendo no mínimo básico que sempre faz, quando os seus melhores jogadores não estão em campo. Então, acho que é legal sim pensar por que não ter o Dudu de volta, mas seria nesse sentido voltarmos àquela ideia de que o time precisa muito desse jogador, é preciso se libertar dessa ideia, meus amigos. Equipes com identidade de clube, o que significa isso? Que o jogador precisa gostar do clube onde ele joga. Então o Abel Ferreira defende muito isso, e é por isso que ele gosta tanto de trabalhar com
a canteira, com a base das equipes onde ele joga. E é por isso também eu suspeito, não é a informação, de que ele esteja tendo problemas lá no PAOK da Grécia. Ele gosta de trabalhar com o garoto, ele gosta de terminar a formação do garoto. Nisso lembra um pouco o Reis, né, que é um fissurado em trabalhar a formação do jogador. Né? Ele gosta de trabalhar porque ele gosta muito dos jovens, gosta muito do jogador em formação, ele gosta de terminar a formação desses garotos. Né? Acho que jogadores como Patrick de Paula vai ser um volantaço para esse time do Abel Ferreira, caso ele venha a treinar o Palmeiras. Acho que jogadores como Gabriel Veron, que para mim tem um potencial inacreditável, assim, maravilhoso para o futebol brasileiro, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, a meu ver, em potencial, mas que parece que já estava ali caminhando também para, né, fazer só o básico, porque era o que o Luxemburgo cobrava muitas vezes desses jogadores. Né? Ele subaproveitava, de certa forma, esses jogadores da maneira como ele comandava a equipe do Palmeiras. Então a gente vai ter equipe com identidade de clube, jogadores que gostem também do seu clube. Vamos ter uma equipe com identidade também de jogo. A identidade de jogo vai entrar em campo com o Palmeiras do Abel Ferreira, se ele vier a ser o técnico do Verdão. O que é essa identidade de jogo? É um jogo ofensivo, extremamente ofensivo, um jogo que busca assim, tomar conta do campo do rival, que gosta de jogar no campo do rival na maior parte do tempo. Ele é um partidário dos três zagueiros, uma linha de três, que às vezes tem 5 à frente, às vezes tem 4, às vezes, mas é sempre ali os três zagueiros na maior parte do tempo, né? 3 zagueiros. E aí vai sofrendo as variações, mas são os 3 zagueiros. E aí libera mesmo os laterais. Os laterais vão embora. Os laterais precisam ser muito bons. Eu falei dos volantes, então agora eu falo dos laterais. Eles precisam saber marcar, mas precisam saber ser também extremos. Precisam saber entrar em diagonal, liberando o fundo do campo para os extremos propriamente dito. Eles precisam ser extremos, liberando, né, o centro do campo para a entrada em diagonal dos jogadores que atuam pelo lado do campo. Os extremos que passam a compor o ataque como se fossem meio-campistas ofensivos. E nesse sentido, inclusive, esses extremos, eles, por estarem no centro do campo, eles são aqueles que vão exercer primeiramente a marcação quando a bola for roubada, na tal da recuperação pós-perda, que também necessária para esse jogo do Abel Ferreira. Ela precisa funcionar muito bem para que o jogo da equipe do Abel Ferreira também funcione muito bem. A recuperação pós-perda é necessário pressionar e recuperar muito bem a bola rapidamente para que ela não seja, para que a equipe não tenha necessidade de recuperar essa bola lá no seu setor de defesa, porque aí fica realmente complicado, porque aí realmente as coisas se complicam bastante. Então a ideia é tomar essa bola, recuperar essa bola lá no ataque na medida do possível. Ele também gosta de jogar algumas vezes com 4-4-2. E em alguns momentos ele praticou esse jogo. No PAOK, inclusive, ele jogou muitas vezes com 4-4-2. E nesse 4-4-2 dele, a gente tem, na verdade, um 4-2-4. Que a gente tem 2 volantes ali, organizando as coisas ali no meio de campo. São os 2 jogadores que mais vão participar, mais vão criar. Nós não vamos ter aquele camisa 10. A gente vai ter o jogo sendo construído, sobretudo, cerebralmente pelos volantes. Embora todo mundo precise construir. Mas a gente não vai ter o 10. Então, quando ele usa o 4-4-2, na verdade a gente vai ter o 4-2-4. Porém, 4-4-2, que vira 4-2-4, ou 3-5-2, 3-4-3, no fim das contas, tudo isso está a serviço do jogo ofensivo que o Abel Ferreira gosta que as suas equipes pratiquem o tempo inteiro. A gente vai ter, portanto, o jogador que não vai estar acima do clube, é o clube que é mais importante. A gente não vai ter o jogador que vai estar acima da equipe, a equipe que é mais importante. A gente vai ter essas realidades aí no Palmeiras, caso o Abel Ferreira venha treinar o Verdão. Vai ser um choque terrível. Bom, ele é um técnico que gosta bastante de ter uma tratativa boa com todo mundo. Ele é um técnico que também consegue, na medida do possível, ele tenta conversar, ele tenta ser gentil com todo mundo dentro do clube. Aliás, ele é muito gentleman, é muito educado. É um cara que gosta de tratar com muito carinho os jogadores, sobretudo os jogadores da base. E também, muitas vezes, ele gosta, se puder, tratar bem os próprios dirigentes. Nisso ele é diferente do Reis, que não lida muito bem com o dirigente, não quer muito saber de dirigente, não. Acho que o Reis seria um choque terrível para esse Palmeiras, talvez até melhor, porque talvez o que o Palmeiras precise é que o dirigente fique na sua sala e faça o trabalho direito. Mas o Reis não veio, não foi possível, então que o Abel Ferreira venha e que, sendo gentil, ele consiga arrumar um meio de colocar também os dirigentes um pouco lá no seu lugar e fazer, e também estipular ali, estabelecer um limite,
da interferência, possível suposta interferência desses dirigentes nas equipes do Palmeiras, porque dizem por aí, eu não estou afirmando, é o que dizem, eu nunca comprovei, eu nunca consegui ter uma fonte muito clara ali no Verdão para saber se isso é verdade ou não, mas dizem. Então vamos ficar no dizem, vamos. Dizem que os técnicos não têm tanta autonomia assim no Palmeiras para fazer o seu trabalho, que alguns jogadores ali às vezes são preferidos e assim por diante. Então dizem isso e muita gente diz esse tipo de coisa. Então a gente acaba desconfiando que talvez seja verdade mesmo. Então nesse caso o Reis seria um técnico até mais indicado, mas que se for o Abel Ferreira, que ele venha e que ele consiga, mesmo com esse problema, pouco a pouco colocar a direção no seu devido lugar. E acho que consegue. Porque à medida que ele conseguir fazer essa equipe do Verdão jogar bem, os torcedores vão abraçá-lo. E quando os torcedores abraçá-lo, acho que ele pode comprar essa briga juntamente com os torcedores em relação aos dirigentes palmeirenses. Se vier para o Brasil, eu vou falar uma coisa para vocês que pode ser assim, pode parecer exagerado. Porque o que eu estou falando aqui é do modelo de jogo, que ele pode não funcionar ou pode funcionar. Mas é assim que ele joga, é assim que ele pensa futebol, é assim que ele gosta que as coisas funcionem. Mas então eu vou dizer para vocês aqui o seguinte: com todos esses traumas que o Palmeiras viveu na busca desse técnico, com todos os problemas que os torcedores viveram, com todas as humilhações, a imagem do Palmeiras arranhada, coisa absurda, nos maiores clubes da América Latina, com a imagem arranhada por gente incompetente, com tudo isso que o Palmeiras viveu, eu diria para vocês que, teoricamente, em tese, o Abel Ferreira, se contratado, eu poderia dizer para vocês que tudo, se não valeu a pena, quase tudo teria valido a pena pela contratação, pela chegada do técnico português. Então espero que de fato essa contratação se consagre, que ela aconteça mesmo, porque se acontecer, podemos sim ter um Palmeiras muito mais leve dentro de campo, um Palmeiras muito mais bonito, a velha academia palmeirense. Que absurdo é esse? Um clube com essa história, com essa tradição, jogando com medo. Não é possível. Se o Abel Ferreira chegar no Verdão, podemos sim ter uma equipe que possa praticar um futebol alinhado à competitividade, que alinha a competitividade com a beleza, com o trato refinado da bola dentro de campo. Então, que assim seja. Que o Abel Ferreira chegue e que o Palmeiras comece a dar novos passos no futebol brasileiro. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.